naquele dia, muitos, não é alguns, muitos dirão: ó Senhor, em teu nome fiz isso, profetizei, marchei com varão, entreguei mistério, preguei. Olha, em teu nome. E o Senhor ouvindo, quando ele terminar de relatar o que ele fez no nome dele, o Senhor diz que ele dirá assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ué, como assim não me conhece? O Senhor não é Deus? Sim. E o Senhor não conhece tudo e todos? E como é que o Senhor dirá que não o conhece? Antes de você nascer, eu já tinha relação com a sua história. Eu já estava nela. Porque você é uma ideia minha e não do teu pai. Você é um projeto meu e não da tua mãe. Aliás, eu já te conhecia antes do teu pai conhecer a tua mãe. O Senhor ministra o meu espírito nessa noite. Ele marcou essa noite para renovar a chama do teu ministério. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a presença do fogo do Espírito de Deus neste lugar. Primeiro, intimidade. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e então com alegria compartilhe a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite tão especial. Mas agora abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando você encontrar esta belíssima carta que Paulo escreveu e enviou ao seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo, localize aí, por favor, o capítulo de número 1. E quando você encontrar o capítulo de número 1, da segunda carta de Paulo a Timóteo, identifique aí, por favor, o versículo de número 6, e nós leremos somente este verso. Os que encontraram segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Esse é um texto conhecido, aliás, eu diria que é um texto até muito familiar, principalmente considerando o público para o qual nós estamos nos dirigindo nesta oportunidade, de maneira que eu reconheço que, de certa forma, nós estamos acostumados com esse texto. No entanto, para que nós busquemos entender esse texto de forma correta, é preciso considerarmos algumas verdades
que dizem respeito não só ao texto lido, ao capítulo ao qual ele faz parte, mas ainda que de forma muito rápida, considerarmos algumas verdades a respeito desta carta. A carta que Paulo, ou as duas cartas que Paulo escreve e envia para Timóteo, são cartas que, particularmente, eu as chamo de uma carta de discipulado. O grande problema é que nós, às vezes, e digo isso respeitosamente, às vezes confundimos discipulado com curso preparatório para batismo em águas. O curso preparatório para batismo em águas é um curso que dura meses. O discipulado não é um trabalho de meses, mas é um trabalho de uma vida inteira. Quando olhamos para estas duas cartas, nós observamos que o que Paulo está fazendo com Timóteo é um discipulado avançado, é um pastor mais experiente, orientando um outro pastor menos experiente a respeito de assuntos que envolvem toda a vida deste obreiro. Então, por exemplo, além de outros pontos, Paulo fala sobre questões afetivas. Se você, por exemplo, observar os versículos anteriores ao que nós lemos, Paulo ele intercala. No versículo 1, por exemplo, ele trata de questões de autoridade espiritual. No versículo 2 ele fala de afetividade. No versículo 3 ele volta a falar de questões espirituais. No versículo 4 ele volta a falar de questões afetivas. E no versículo 5 ele volta a falar de questões espirituais. Mas em toda a carta é possível perceber Paulo não somente preocupado com questões espirituais à vida de Timóteo. Não, Paulo se preocupava inclusive com o aspecto físico. Por exemplo, todos aqui conhecem, a título de lembrança, é claro, quando Paulo orienta a Timóteo a acrescentar um pouquinho de vinho na água. Lógico que ele não diz para acrescentar um pouquinho de água no vinho, é um pouquinho de vinho na água. Mas ali é a preocupação de Paulo no que diz respeito à saúde de Timóteo, haja vista que ele havia contraído uma doença no estômago, porque a água em Éfeso, onde ele pastoreava, era uma água contaminada. Então ele orienta Timóteo em questões físicas, de saúde. E isso é o que? É discipulado. Então esta carta, ela possui esse caráter discipulador. Mas quando olhamos para a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 1, que abre, que introduz esta carta, Paulo ele está tratando com Timóteo a respeito de sua chamada, a respeito do que ele chama de dom, e a respeito do que podemos chamar também de uma vocação. Agora, mais do que isso, é preciso também considerar que esta carta que Paulo escreve e envia para Timóteo, ela é uma carta enviada a um obreiro. Paulo então está escrevendo esta carta para um obreiro. E ele está escrevendo essa carta para tratar de assuntos que envolvem dois aspectos. Primeiro, o aspecto pessoal, e segundo, o aspecto ministerial. Aqui é interessante, e não só interessante, como indispensável destacar, que quando você lê esta carta com atenção, é claro, você percebe que a relação entre a pessoa de Timóteo e o seu ministério é tão íntima que parece que uma coisa é outra e a outra é essa. E me parece que esse negócio de ministério, ele é tão forte, ele é tão poderoso, ele é tão intenso, que às vezes você se perde. Você não sabe se você está falando da pessoa ou do ministério, ou do ministério ou da pessoa. Então, por exemplo, e tomo como exemplo com o maior respeito, quando eu penso no pastor Wellington Júnior, e eu penso no seu nome, eu não consigo pensar no pastor Wellington Júnior
apenas pelo nome. Eu tenho que inserir o pastor, porque ele e seu ministério, esse negócio de ministério é tão forte, que a pessoa encarna o ministério, e o ministério passa a fazer parte da pessoa. Então, porque esse negócio de ministério, ele domina a pessoa. É por isso que por muitas vezes o apóstolo Paulo, ele trata essa questão do ministério, da chamada, como serviço. E não só como serviço no sentido de servir, mas ele também está se referindo ao aspecto do escravo. Essa questão de ministério, ela, entendam por favor, ela escraviza a pessoa, ao ponto da pessoa fazer coisas às vezes que ela não quer. Por exemplo, você já deve ter pregado sem querer pregar. Você já deve ter ido à igreja sem querer ir à igreja. Geralmente um membro da igreja, ele tem esse direito. Ele olha no domingo à tarde para a esposa e diz: vamos ao shopping. Não dá para imaginar o pastor da igreja dizendo isso, porque ele, querendo ou não, ele tem que ir para a igreja. Isso é o quê? É ser escravo, porque ele passa a ser o ministério, e o ministério passa a fazer parte da sua própria essência. Então Paulo está tratando de questões pessoais, mas também de questões ministeriais. E aí Paulo, ele adverte Timóteo, para que Timóteo desperte o dom que havia nele. Por que Paulo está admoestando? Porque Paulo está advertindo Timóteo para despertar o seu dom. Porque Timóteo estava enfrentando problemas pelo menos de duas ordens. Primeiro, de questões emocionais, de questões pessoais. Timóteo era um jovem obreiro. Timóteo era um jovem pastor, pastoreando inclusive uma igreja importante, a igreja em Éfeso. E Timóteo está enfrentando oposição. Timóteo está enfrentando, tendo que experimentar a rejeição. Então Paulo, ele escreve de dentro de uma cadeia, ele escreve esta carta para advertir, para animar Timóteo a enfrentar a adversidade, a rejeição, a oposição. Mas não só isso, Timóteo é um pregador, Timóteo é um obreiro, e Paulo, ele também é um obreiro e é um pregador. A diferença é que Paulo está preso e Timóteo está livre. Mas Paulo diz assim: vem me ver, vem me visitar. Imagine só, Timóteo pensando: Paulo está preso porque é pregador, eu estou livre, mas sou pregador. Se eu vou visitá-lo, eu corro risco de quê? De ser preso também. Então Timóteo está lidando primeiro com a rejeição, com a oposição de alguns, mas ele também está lidando com o medo. E aí Paulo orienta, adverte Timóteo dizendo: eu te admoesto para que despertes o dom que há em você. E por que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo sempre entendeu que a oposição e a rejeição, na verdade, é uma bênção para quem exerce o ministério. Alguém poderá dizer: isso é um absurdo. Como é que alguém pode dizer que a rejeição e a oposição é uma bênção para o ministério? Claro que sim, porque a rejeição é um instrumento de Deus para te lembrar que você não é unanimidade. E você não é unanimidade porque você não é perfeito. E porque você não é perfeito, você depende daquele que é perfeito. Então esta é a forma que Deus tem para te lembrar de que você depende dele para exercer o seu ministério. Então Paulo está advertindo Timóteo. E eu acho lindo porque Paulo, ele está na cadeia, ele está animando Timóteo, e ele agora diz: vem depressa. Necessidade afetiva. Traga a capa que eu deixei em Troade. Necessidade física. Traga os livros. Observe, necessidade intelectual.
e traga o pergaminho, necessidade espiritual. Agora, Paulo sabe que não vai sair da cadeia com vida, mas observe que mesmo sabendo que vai morrer, Paulo está valorizando, primeiro, a amizade, segundo, o seu físico, terceiro, a sua intelectualidade e quarto, a sua vida espiritual. Que homem é esse que quer terminar os seus dias lendo? Tem gente que passa a vida inteira sem ler um livro. Paulo quer terminar a vida lendo bons livros e lendo a Bíblia. É porque Paulo tem consciência, convicção de sua chamada, e com base nisso, ele está advertindo Timóteo. E observem, e eu enfatizei isso, porque Paulo, ele abre o versículo que nós lemos, dizendo: por este motivo. Qual motivo? É o que está nos versos anteriores. Paulo está dizendo: eu não estou te advertindo por advertir, não. Há uma razão pela qual eu me sinto impulsionado a adverti-lo, para que despertes o dom que há em você. É verdade, tem gente aí te rejeitando, é verdade. Tem gente aí se opondo, é verdade. Tem gente aí desdenhando de você, é verdade. Só que tem o seguinte: eu te advirto, e advirto por quê? Primeiro, Paulo apela para a história de Timóteo. Segundo, Paulo apela para a fé de Timóteo. O que Paulo está dizendo é: pode alguém desdenhar, pode alguém rejeitar, pode ter um grupo aí se opondo, porque eles estão dizendo que você é novo demais, ou que você é incapaz. Mas eu conheço a sua história. Eu sei que você não caiu aí de paraquedas. Tem gente aí que não sabe da sua história, mas eu sei por onde você passou, qual foi a sua trajetória. Você tem história com Deus. E é bom mesmo que obreiro não se esqueça de sua história, de sua origem. E aí nós temos que beber na fonte de Davi. Porque quando Davi derrubou e matou o gigante, tem gente que por muito menos já se esquece de onde vem. Quando Davi teve vitória, perguntaram: quem é você? Tem gente que começou a pregar ontem, já muda o nome. O nome dele é João, agora quer ser chamado de John. John. O nome dele é Pedro e quer ser chamado de Peter. O nome dele é Davi, quer ser chamado de Davis. Só porque começou a pregar ontem. Perguntaram para Davi: quem é você? E ele não responde só qual é o nome dele. Ele diz: meu nome é Davi. Eu sou o mesmo ainda, filho de Jessé, o belemita. Como quem diz: Deus me abençoou, mas eu ainda sou o mesmo. Não me esqueci quem é meu pai, e não me esqueci de onde Deus me tirou. Paulo está lembrando Timóteo: há quem desdenhe, há quem te rejeite, há quem se oponha, mas eu conheço a sua trajetória. E tem mais: obreiro que não quer viver rejeição não nasceu para ser obreiro. Porque ninguém será totalmente aceito sem antes ser totalmente rejeitado. Quer ser aceito? Então aceite passar pela trilha da rejeição, porque a aceitação passa pela rejeição.
Ah, pastor, mas então esse negócio é pesado demais para mim. Então deixa a igreja em paz, porque ministério é também experimentar oposição e rejeição. E Paulo está advertindo Timóteo. E Paulo está advertindo Timóteo por quê? Porque ele diz: há algo em você, mas não é seu. Paulo é muito claro: despertes o dom de Deus que há em ti. E outra coisa, pela imposição das minhas mãos. São três coisas. O dom só está em você, mas não é seu. O dom é de Deus e foi confirmado pela sua igreja e pelo ministério ao qual você pertence. Porque tem gente que se acha tão próximo de Deus que ele diz: eu não preciso que a igreja confirme o meu ministério. Paulo está dizendo: espera aí, você tem um dom? Não, só está em você. Você não tem nada. Não, eu tenho um dom. Tem não. Está em você, mas não é seu. É de Deus, emprestado a você, com a confirmação do ministério. E aí dá glória a Deus. Quem acha que tem que dar glória a Deus? Porque é isso. É o que Paulo está dizendo. Então, a vocação, diga bem forte assim: a vocação vem de Deus. Gente, é por isso que, por exemplo, quando alguém começa a se despontar na igreja local para ser obreiro, começou, pensa aí num adolescente que começou a despertar para pregar. Estou dando um exemplo prático. Aí ele tem uma oportunidade para dar uma saudação, daqui a pouco uma palavra, daqui a pouco é convidado para pregar numa congregação, pede autorização do pastor, se o pastor autorizar, vai lá, e começa a florescer. Quando ele começa a exercer o ministério, uma das primeiras perguntas que se faz entre os membros da igreja é o quê? Será que fulano realmente tem chamada? É assim ou não é? Começou. Aí deu lá: ó, você vai ser quarto vice-líder de jovens. Aí tá lá, começou lá. A igreja é impressionante, mas é natural. A igreja começa a observar aquela pessoa e começa a questionar: deixa eu ver se essa pessoa realmente tem chamada. Por que esse negócio de chamada? Bom, eu vou dar um outro exemplo. Imagine uma mesinha aqui, um telefone fixo. Quase ninguém nem mais sabe o que é isso, mas está aqui o telefone fixo aqui. E os senhores e as senhoras aí, ninguém liga para o telefone, ninguém, mas eu atendo. Ninguém me ligou, eu estou aqui: alô? Aham, mas não tem ninguém do outro lado. Sim, que coisa. Bom, e os senhores assistindo, o que os irmãos vão pensar de mim? Ó, vamos orar ou internar, porque está com problema. Como é que ele atende uma ligação que não existe? Porque só se atende uma chamada quando alguém faz o quê? Quando alguém chama. Bom, se nessa visão material já é uma loucura atender uma chamada que não existe, imagine alguém entrar para o ministério sem ter sido chamado para ele. Imagine alguém querer falar em nome de Deus sem nunca ter estado com Ele. É por isso que perguntaram para João Batista: você é o Messias? Ô, irmãos,
Tem gente que por nada já sai falando quem ele é. Você cumprimenta a pessoa, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Então, meu irmão, eu estive lá, eu estive aqui. Olha, hoje eu sou formado no... Irmão, ninguém perguntou nada para você. Você está com um problema? Qual é o seu problema? É igual quando chega na igreja e a recepcionista ou o diácono ou o obreiro ou quem está recebendo não conhece, e ninguém é obrigado a conhecer você, porque tem gente também que acha que todo mundo é obrigado a saber quem ele é. Aí a irmã pergunta: o seu nome, por favor? Pastor fulano de tal. Ah, é o seu nome? Deixa eu ver seu RG, para ver se quando você nasceu sua mãe falou, ó, o nome dele vai ser pastor fulano de tal. Ela perguntou o seu nome, não perguntou sua função. Não, mas é para saber que... Não, o pastor da igreja se conhece e vai te ver. Ou então manda credencial, não precisa estar dizendo. Tem gente que morre afogado num pingo d'água. Pinguinho d'água aqui, ó. Meu Deus, é demais. Meu Deus, meu Deus. Por exemplo, a pessoa vai ser consagrada a diácono. Diácono. Está começando, diácono. Ajoelha falando fino na consagração. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Quando consagra, que levanta, aleluia. Maravilha, maravilha, maravilha. Não. Não. A gente ri, mas é sério. Imagine, vai dormir com a esposa. No outro dia de manhã, a esposa toda feliz, porque agora está casada com um diácono. Mal sabe ela que esse é o problema da vida dela. Que daí acorda de manhã, ó, a esposa toda feliz, olha, bom dia, meu amor. Ele diz, amor não, hein? Diácono fulano de tal. Ô meu irmão, você está com um problema, meu irmão. É por isso que Deus não dá asa para algumas ovelhinhas, porque Deus sabe a estrutura. Perguntaram para João Batista, você é o Messias? Ele disse, eu não sou não. Então quem é você? É tão bom quando o obreiro sabe quem ele é, né? O seu lugar, sua posição, seu limite. Até aqui sou eu, daqui para lá é o outro. E nisso Deus é glorificado. Oh, glória a Deus. Então quem é você? Eu sou, disse João, a voz. E não é a voz que clama, é a voz do que clama. É a voz do que clama. Não sou eu que estou clamando. Há alguém no deserto que clama. Eu ouço ele clamando. E aquilo que ele fala lá, eu replico para vocês aqui. O que ele está dizendo é exatamente o contrário do que andam dizendo por aí. Não seja eco, seja voz. Não. João Batista é exatamente o eco. Porque ele está dizendo, eu sou a voz do que clama. Há alguém que clama. E eu repito o que ele me fala. Ou seja, eu sou eco dessa voz. E eu te pergunto, se a voz fala A, o eco fala o quê? A. Você imagina a voz falar A e o eco Não. O que a voz fala, o eco repete. E quem é mais forte, a voz ou o eco? A voz. Oh, glória a Deus. E João Batista está dizendo, e sabe por que eu falo em nome dele? Porque ele me chamou para estar na presença dele. Eu só posso falar em nome de Deus se eu estive na presença dele. Quem reconhece essa verdade? Quem reconhece essa verdade?
Não entre para o ministério sem a certeza de um chamado. E quando se fala em chamado, essa é a palavra, ou a expressão, ou o termo que define o Novo Testamento. Diga bem forte, por favor, para ser uma vez só, diga chamado. Chamado. Essa é a palavra que define o Novo Testamento. E nós somos chamados em 2 níveis. E aqui, essa ordem não é acidental. É assim que deve ser. Primeiro chamado que nós recebemos é o chamado ao discipulado. E que chamado é esse? É o chamado a sermos discípulos de Cristo. E o que é ser discípulo de Cristo? É andar com Cristo. O primeiro nível de nosso chamado não é para trabalhar. O nosso primeiro chamado não é a servir, não é a fazer. Nosso primeiro chamado é a ser. Não é a trabalhar para Ele, é a andar com Ele. E depois de andar com Ele, Ele diz agora: trabalhe para mim. Quer ver que é verdade? Jesus disse o quê? À beira-mar: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas ser pescador é depois de outro convite. Primeiro Jesus diz o quê? Vinde a mim, para depois trabalhar para mim. Eu estou aqui na minha igreja, diante do meu pastor, mas eu vou dizer isso aqui: não existem obreiros ruins. O que existem são cristãos mal formados que foram levados ao ministério. Porque se eu sou um bom cristão, eu vou ser um bom obreiro. Porque tem gente que acha que ministério é um upgrade na vida cristã, é um plus. Deus me honrou na terra. Hoje de manhã aqui, nós ouvimos isso. No último horário, o pastor dizendo que o pai dele ensinou para ele: o dia que você, como pastor, levar um obreiro ao ministério e ele disser que vai fazer churrasco para comemorar, duvide da chamada dessa pessoa. Vou fazer festa porque Deus me honrou com o ministério. Como assim? Ministério não é upgrade, não é plus, não. Ministério é só mais uma forma que Deus me entregou para eu servi-lo como cristão. É só mais uma forma de eu demonstrar que eu amo a Ele, que eu quero viver para Ele, que eu quero honrar a Ele e trabalhar pela igreja dEle. Oh, glória a Deus. E não se iludam, não são poucos os que entram no ministério como bons crentes, mas que no processo vão se perdendo. Começa a trabalhar mais do que orar.
valoriza mais o serviço a Deus do que a vida com Deus. Mas Deus está dizendo a quem tem ouvidos para ouvir: antes das suas mãos, antes do seu trabalho, eu quero você, eu quero a sua vida, eu quero comunhão com você, eu quero você andando comigo. Jesus deixa isso claro quando ele adverte os seus discípulos e agora a nós, dizendo: naquele dia, aquele dia, muitos, não é alguns, muitos dirão: ó Senhor, em teu nome fiz isso, profetizei, marchei com varão, entreguei mistério, preguei. Olha, em teu nome. E o Senhor ouvindo, quando ele terminar de relatar o que ele fez no nome dele, o Senhor diz que ele dirá assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ué, como assim não me conhece? O Senhor não é Deus? Sim. E o Senhor não conhece tudo e todos? E como é que o Senhor dirá que não o conhece? É que esse conhecer ali não é o conhecer de saber da existência. Aquele conhecer ali é um hebraísmo. Quando a gente volta para o Antigo Testamento, quando a Bíblia diz assim, ó: e conheceu Abraão a Sara, e ela se achou grávida. O que é conhecer ali? Saber que existe? Não. E teve relação íntima de um casal. Intimidade. Jesus está dizendo: você trabalhou para mim? Então, você fez muita coisa para mim, mas sem nunca ter tido intimidade comigo. Então é possível trabalhar para Ele sem andar com Ele. É possível sim. É possível fazer muita coisa em nome dEle sem nunca ter andado com Ele. Mas o Senhor nos traz aqui nesta noite para dizer: antes do teu serviço, eu quero a tua vida. Quer ver que isso é verdade? E eu encerro, eu prometo. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha o que Deus está dizendo a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Olha só, conheceu, santificou e deu. Não é sai aí como profeta para depois ter intimidade. Não. Primeiro é: te conheci. Intimidade. Antes de você nascer, eu já tinha relação com a sua história. Eu já estava nela. Porque você é uma ideia minha e não do teu pai. Você é um projeto meu e não da tua mãe. Aliás, eu já te conhecia antes do teu pai conhecer a tua mãe. O Senhor ministra o meu espírito nessa noite. Ele marcou essa noite para renovar a chama do teu ministério. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a presença do fogo do Espírito de Deus neste lugar.
intimidade. Depois te santifiquei, ou seja, te consagrei, te separei, te ganhei para mim. Você passou a ser meu. Você é filho de sacerdote. Todo mundo achava que você ia ser sacerdote, mas você não é do teu pai. Antes de você nascer, eu já tinha te ganhado. Aí seu pai disse: meu filho, engano dele. Você não é dele, você é meu. E porque você é meu, eu te dou para quem eu quiser. E eu te uso para fazer o que eu quiser. E eu te dou como profeta para as nações. Mas antes do trabalho, intimidade. Antes do trabalho, santificação. Antes do trabalho, vida com Deus. Quem deseja honrar a Deus nesta noite, adore a Ele. Eu quero usar esses minutos, e com a permissão do meu pastor Wellington Júnior, eu quero pedir que os senhores e as senhoras estejam em pé. Diga bem forte: antes do trabalho, intimidade e santificação. O filho mais velho da parábola do filho pródigo, quando voltou e ouviu o barulho de festa em casa, ele estava voltando do campo. O que ele estava fazendo no campo? Trabalhando. Para quem? Para o pai. Trabalhava para o pai, mas não sabia da agenda do pai. O pai está fazendo festa e não contou para ele. Que pai mau, né? Não, é porque o pai conhece o filho que tem. E ele sabe que ele ia estragar a festa. De que adianta trabalhar para o pai e não saber o que o pai está fazendo? A boca fala do que o coração está cheio. Ele perguntou para o servo: o que está acontecendo? E o servo disse: é que teu irmão voltou. Ó, o servo, teu irmão. Quando o pai saiu para falar com ele: o teu filho voltou? Aí o pai falou: não, o teu irmão voltou. Eu te pergunto, quem é que estava falando mais parecido com o pai, o filho ou o servo? Então quem é que tinha o coração mais parecido com o pai? O servo ou o filho? O servo. De que adianta trabalhar para o pai e não ter o coração nivelado ao do pai? Deus marcou essa noite para dizer: antes do teu trabalho, eu quero alinhar o meu coração ao teu coração. Alinhe o teu coração ao meu coração. E aí você não vai precisar fazer força, não, porque o vento do meu espírito vai te levar, ele vai te conduzir, e quando preciso for, eu te esconderei e ninguém te achará. Quem deseja orar para Deus renovar a chama do teu ministério, o fervor, a paixão. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu filho, eu te peço, Senhor, onde tiver alguém com a mente cativa ao que foi pregado, coração aberto e orando com sinceridade,
Aplica, Senhor, esta palavra aos seus corações e renova, Senhor, a chama do ministério, o fervor ministerial, a paixão por estar na tua presença, para depois trabalhar para o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Amém, glória a Jesus. Permanecemos em pé, meus amados. Estaremos já encerrando. Aleluia, glória a Jesus. Meus amados, que palavra abençoada, abençoadora essa que nós ouvimos esta noite. Glória a Jesus. Nós tivemos hoje, meus amados, a dimensão da verdadeira chamada do Senhor, ou do verdadeiro chamado do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu acredito que todos nós estamos saindo daqui bem informados qual é o caminho que devemos caminhar para identificar se somos chamados, escolhidos pelo Senhor ou não. Não é pecado não ser chamado, não é? Como disse aqui o pregador, nós podemos continuar sendo crentes, fiéis ao Senhor, sem o chamado. Então é interessante que nós entendamos que é necessário ter intimidade com o Senhor, é o principal. Com chamado ou sem chamado, intimidade com Deus é o principal na nossa vida. Glória a Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando o pastor Elias. Conheço o pastor Elias já há alguns anos e louvo a Deus pela sua vida, pastor Elias. Eu sei que você não vai crescer, já é um pouquinho grande, né? Mas não vai crescer mais do que é, com o que eu vou dizer aqui. Desde a primeira vez que eu ouvi o pastor Elias, ele se manteve sempre a mesma pessoa. E Deus sempre o usou como usou nessa noite. Aí os irmãos pastores setoriais que têm levado ele convidado para pregar no seu setor, sabe disso, que Deus tem usado o pastor Elias para a glória do Senhor Jesus. E ele não cresceu, ele continua ainda orando fino, né? Continua o diácono com a voz fina, né? Muito bem.